Quem avisa, amigo é. Provavelmente você já deve ter ouvido isso de alguém. E é a mais pura verdade. Cuidado com os jogos de azar, porque eles podem levar você ao fundo do poço. Eles começam com uma facilidade para você ganhar. Depois, as casas de apostas vão dificultando para você perder. É assim que funciona. Tem muita gente perdendo casa, muita gente perdendo moto, muita gente perdendo carro, joias e até mesmo dinheiro da família por causa desses jogos de azar. Tem muita gente que começou devagar e hoje está viciada nos jogos. Não conseguem mais viver sem os jogos. Já chegou a ter casos de pessoas perderem mais de 100 mil reais com jogos de azar. Até muito mais do que isso, do que eu estou falando. Tudo por quê? Porque as casas de apostas estão interessadas em ganhar o seu dinheiro, o seu suado dinheiro. E para elas, vale muito a pena financeiramente. Para elas vale muito a pena viciar as pessoas, fazer com que elas percam tudo, para que elas ganhem tudo em cima dessas pessoas que perderam tudo. Gente, eu lembro que existia um personagem, uma pessoa chamada Marlboro, que vendia, dava aquela imagem, né, de pessoa elegante, de pessoa bem-sucedida, que fumava cigarro. Lembra? O Marlboro morreu. Já tem um tempo atrás que ele morreu. Fumar cigarro é uma coisa que você sabe que vai acabar com a tua saúde. Vai acabar com você. Mas mesmo assim, tem milhões de pessoas viciadas no cigarro, que destrói também vidas. Mas o governo, como eu falei em outro vídeo, está interessado no seu dinheiro. Porque permitindo que as casas de apostas funcionem, o governo vai ganhar uma fatia desse bolo que vai fazer você ficar viciado. Tá entendendo a jogada? Tem muitos influenciadores por aí que também incentivam as pessoas a jogarem. Incentivam as pessoas a ficarem viciadas. E eu lembro, como eu estava falando do Marlboro, que eu lembro que às vezes, devido ao vício, então o governo começou a botar propagandas para as pessoas dizendo, ó, o cigarro é prejudicial à saúde. Às vezes nos maços de cigarro tinha até foto de pessoas perdendo a sua saúde, pessoas que ficaram ruins devido ao cigarro. E as bets deveriam ser a mesma coisa, deveria ter alguma coisa proibindo ou pelo menos avisando para as pessoas que elas podem perder tudo, que elas podem ficar na pindaíba. Tem muita gente desesperada por aí, tem muita gente angustiada por causa das bets. Mas na propaganda isso só mostra que a pessoa é bem sucedida, que a pessoa ganha, que a pessoa se dá bem. Mas não é bem assim não, gente. São poucos os que realmente ganham. A grande maioria perde. E quem ganha muito com isso são as bets. Tem influenciador aí ganhando mais de 20 mil para anunciar. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso.
Tem muito influenciador que tem um canal com um engajamento grande, que tem muitos seguidores e tem as propagandas das bets junto no seu canal, que ganham muito dinheiro com isso. Então, há um tempo atrás teve uma CPI falando sobre isso, não deu em nada. Então, a solução, pessoal, seria as pessoas serem avisadas que esses jogos podem fazer a pessoa perder tudo. Pode fazer você perder seu salário, pode fazer você perder sua saúde, pode fazer você destruir a tua família, porque o vício destrói. O vício prejudica e muito. E tem muitos jovens nessa ânsia de ganhar dinheiro que acaba perdendo tudo. A própria Bíblia fala sobre isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça perderam a fé. Muita gente está com a vida toda ruim devido a esses jogos de azar. Devido não somente aos jogos de azar, mas também à falta de sabedoria. Porque se você trabalha, se você tem um emprego, e você, ao invés de investir em você mesmo, você investe em coisas que não agregam, aonde está a sabedoria? Então, se você tem um emprego, tem um trabalho, lute para mudar de vida, lute para ter uma vida melhor. Lute para você dar uma condição de vida melhor para o seu pai, para sua mãe, para o seu parente, ou quem você tiver ainda. Porque aqui no mundo tudo passa. Tudo passa. E se a pessoa não aproveitar a sua juventude, não aproveitar a sua vida da maneira correta, tudo vai ficar por aí. Aliás, não importa se você é rico, se você é pobre, tudo vai ficar por aí. O importante é você estar bem com Deus, procurar colocá-lo em sua vida, porque tudo aqui vai passar, tudo vai passar. E infelizmente é isso que eu tenho para dizer para vocês, que vícios destroem. Quem deveria falar isso era o governo, não eu. Vícios destroem, vícios prejudicam vidas. E tem muita gente endividada no Brasil. Sabe por quê? Por causa das bets. Para você ter noção como tem gente endividada no Brasil, cerca de mais da metade da população está endividada. Essas bets enriqueceu mais ainda os donos e empobreceu mais ainda a população. Como eu falei, quem ganha dinheiro com isso é o governo. O governo ganha muito dinheiro com isso. Dinheiro que é arrecadado através de impostos. Como tudo que a gente compra, a gente também paga imposto. A gente deveria ser bem mais valorizado pelo governo, mas infelizmente não é bem assim que acontece. Esperamos que o Brasil melhore, que seja renovado o entendimento, o pensamento das pessoas, para que a gente venha ter uma vida melhor, mais digna. Não falo só para nós aqui do Brasil, não. Falo para o mundo todo. Que Deus venha levantar líderes
venha levantar pessoas corretas, porque infelizmente o mundo parece que tá doente. É um querendo brigar com o outro, é um querendo fazer guerra com o outro, é um querendo prejudicar o outro, tudo por amor ao dinheiro. E aonde que está o amor ao próximo? Como a Bíblia diz, né? Que nos últimos tempos o amor se esfriará de quase todos. Gente, é triste. É triste que o mundo está caminhando para isso, mas ao mesmo tempo nós temos que ficar de olhos abertos, né? Porque Jesus está voltando. Se você quer subir, busque a Ele. Enquanto a vida é a esperança. Não pense em ficar velho para buscar Deus, não. Pense agora mesmo. Fale com Ele aí agora. Fale com Ele agora, como se ele fosse uma pessoa. Deus é Espírito. E importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E se você está angustiado, triste, com alguma coisa, Jesus é a solução, Deus é a solução. Para vocês que estão escutando essa mensagem, compartilhe. Compartilhe, alguém precisa ouvir essa mensagem. Alguém precisa ouvir isso que eu estou falando. Deus, ele é amor, mas Deus também, ele é justiça. Se você procura coisas que não agregam, você vai acabar tendo essas coisas que não agregam na sua vida. Você vai acabar colhendo aquilo que você está plantando. Se você está viciado em jogos, você sabe que as casas de apostas estão aí para poder tomar o seu dinheiro. Ela não te obriga a você jogar no Tigrinho, não te obriga a jogar no Aviator, mas ela procura te dar dinheiro no começo para depois arrancar tudo seu. E é assim que funciona. A pessoa acha que está se dando bem, que está ganhando dinheiro, mas daqui a pouco os jogos começam a ficar mais difíceis. Ela sabe que você é um jogador novo, então ela vai procurar fazer você ganhar mais, para você ficar viciado naquela casa de aposta que está pagando mais. Não, vou jogar na casa tal porque lá eu ganho dinheiro. Aí você vai jogando, daqui a pouco você está viciado e quando você menos perceber, você pode estar perdendo 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. E tem muitos casos de pessoas que perderam casa, que perderam joias e muitas outras coisas por causa de jogos de azar. Até mesmo amizades. Porque a pessoa pede dinheiro emprestado para um amigo, dizendo que vai pagar. Aí joga no jogo, perde tudo, não paga o amigo, ela vai fazer o quê? Vai perder a amizade dela. Então, tome cuidado. Tome cuidado com esses jogos de azar. Tome cuidado com a tua vida, com a tua salvação. Jesus está às portas. Essa vida aqui tudo passa, tudo é passageiro. O importante é a nossa alma. A pessoa viver 80, 100, 120 anos não é nada. Não é nada diante da eternidade. Não é nada. E mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Por dia, cerca de 150 mil pessoas partem por dia. O nascimento é o dobro. É quase o dobro ou um pouco mais do que o dobro, né? 300 mil pessoas. Para você ter noção, por semana, cerca de 1 milhão de pessoas no mundo partem. Por semana, cerca de 1 milhão de pessoas no mundo partem, dando mais ou menos 4 milhões de pessoas
que partem no mundo, em 10 meses, 40 milhões de pessoas partem. Quase 50 milhões por ano partem. Como falei, o nascimento é o dobro. Nós estávamos há um tempo atrás com 7 bilhões de seres humanos, agora estamos com cerca de 8 bilhões e pouco. Mas as pessoas partem. Do mesmo modo que nasce, as pessoas partem. O problema não é a pessoa partir. O problema é para onde vai a alma da pessoa. Jesus não morreu na cruz do Calvário à toa. Ele morreu por um propósito. Ele criticava os líderes religiosos. Ele criticava os fariseus. Ele criticava os mercadores da fé. E por isso resolveram matar ele. Se você for lá na Bíblia lá e ver, quem matou Jesus? A Bíblia diz que foram os líderes religiosos que estavam tramando, porque ele estava atrapalhando o negócio deles. Entendeu? Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça perderam a fé. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: busque ter uma sabedoria, busque ter mais sabedoria com relação ao que você deve fazer ou não. Peça a Deus sabedoria e certamente Ele vai te dar. Jogos de azar, vou ser sincero, para muita gente não está valendo a pena, não vale a pena. Isso eles não mostram, eles só querem mostrar que as pessoas estão se dando bem com os jogos de azar. Mas a verdade não é essa. Tem muito mais gente perdendo tudo do que ganhando. É como se fosse uma loteria. Como se fosse uma loteria mesmo. Porque, por exemplo, um prêmio da Loto Fácil de 2 milhões, vamos supor que tem um prêmio de 2 milhões para dar para as pessoas da Loto Fácil. As pessoas vão lá comprar os bilhetes, né? Aí você vai ver a arrecadação de quanto que a loteria ganhou. Gente, chega a ser 10, 15, 20 vezes mais do que o prêmio. Então, para eles vale muito a pena financeiramente. Mas para muita gente não vale, pois perde tudo. Curta, se inscreva, compartilhe esse canal, ajude pessoas a serem avisadas sobre isso, porque a mídia não avisa sobre isso. E fiquem com Deus.